Olá, eu sou Milene, psicóloga, e o nosso objetivo hoje aqui é conversar sobre alguns aspectos relacionados à pandemia da Covid-19. É interessante a gente pensar que nós estamos vivendo um momento inédito no sentido de que não há, pelo menos na história recente, uma situação de saúde com as características da pandemia da Covid-19. Isso faz com que haja uma necessidade de adaptação, ou seja, criação de estratégias para lidar com esse momento novo. Então é normal que as pessoas se questionem o que fazer para evitar a expansão da doença ou o que não fazer. E nesse período, desde que a doença chegou no nosso país, a gente tem identificado algumas situações, né? Como, por exemplo, estocar produtos desnecessariamente, se colocar em situação de risco, descumprir medidas sanitárias importantes para contenção da doença, ou então minimizar o problema e tornar isso algo como se não tivesse a gravidade que tem. Essas situações todas são situações que não auxiliam o coletivo, né? Então, por exemplo, no nosso processo de desenvolvimento, nós aprendemos que a nossa liberdade, o nosso direito, eles vão até onde começa a liberdade e o direito do próximo, né? E é importante que esse aprendizado seja reforçado ao longo da vida, porque isso possibilita a nossa convivência na sociedade, no coletivo, né? Neste momento, por exemplo, se eu me exponho a uma situação de risco, ou se eu faço o descumprimento de uma medida sanitária importante ou de uma recomendação de um profissional da saúde, eu crio um risco para a coletividade, para a comunidade, e por consequência, esse risco é para mim também. Então, se torna muito importante que a gente haja com responsabilidade, tomando todos os cuidados e seguindo todas as orientações dos profissionais da saúde, para que quando essa situação toda for minimizada ou quando a gente der conta de atravessar a pandemia, a gente possa então cuidar dos aspectos negativos que ela trouxe e seguir a nossa rotina com a normalidade que gostaríamos nesse momento.